Olá, sejam bem-vindos ao Filha da Arte, eu sou a Bárbara Rodrigues e vamos dar início ao nosso tutorial desse carrinho moderno, lindo, chique. Já começa deixando seu like aqui no início do vídeo para poder ajudar na divulgação e para que a gente continue fazendo vários vídeos aí nessa quarentena maravilhosa, que de maravilhosa não tem nada. Aí, para poder dar início, eu tô utilizando a régua como forma de molde para saber a grossura que vai ficar esses nossos rolinhos ou a altura deles, dependendo do seu ponto de vista. E a minha régua, ela tem 3 centímetros de largura. É largura mesmo? Deve ser, se não for vai ficar sendo. Ela tem 3 centímetros de largura, então você pode usar uma régua desse estilo, ou você pode fazer a marcação, se a sua régua for daquelas mais fininhas. Você pode fazer a marcação direto no papel. Eu tô utilizando um palito de unha para poder marcar no EVA, tá bem? E aí são 3 centímetros mesmo, bem certinho. Você pode utilizar, pode ser aproximado, não precisa ser exatamente igual, até porque isso vai variar muito dependendo da espessura do seu EVA. Para poder saber a distância e o tamanhozinho deles, eu calculei o tamanho, a largura inteira do meu EVA, que é 39,7, e dividi para 3, que eu vou cortar em 3, vou fazer 3 tirinhas. Se o seu EVA for mais largo, você pode fazer 4. E aí, o resultado deu mais ou menos 13,23 cada uma tirinha, né? A largura que cada uma deveria ser. E para poder dar uma arredondada, eu coloquei 13,2. Então, você vai colocar a régua, vai lá, colocar ela deitadinha assim, marcar 13,2. É claro, se o seu EVA tiver as mesmas medidas que o meu. E vão ficar aí 3 tirinhas de tamanhozinho dela, 3 centímetros, a largura 13,2. Você precisa ver o tamanho completo da sua folha, porque a folha DVA daqui de Portugal, ela tem tamanhos diferentes e espessuras diferentes. Então, não adianta só você colocar 13,2, porque se a sua folha for maior que a minha ou menor, não vão sair todos iguais no mesmo tamanho, vai dar BO. Para poder cortar, você pode escolher tanto a tesoura quanto o estilete. Eu tô escolhendo o estilete porque eu acho ele mais rápido, eu acho ele mais fácil, mas tome bastante cuidado porque ele é mais fácil de escorregar da mão e cortar tudo. As tirinhas que a gente vai usar para todo o projeto são todas desse mesmo tamanho, então não se preocupem, não vai ter outra medida. E a cola é a cola instantânea. Eu achei essa cola instantânea aqui porque como tá tudo fechado, foi a única cola que eu encontrei, mas geralmente a que eu uso é a outra, tá bem? Esse é outro potinho branquinho que eu mostrei. E assim eu estou enrolando os rolinhos para ficarem parecidos com fraldinhas, também fraldinhas enroladas, que vai ser a base do nosso carrinho. E ele tá ficando bem gordinho, porque o meu EVA ele tem 2 milímetros, então ele é bem gordinho, ele é bem grandinho. Se o seu EVA for mais fino, ele vai ficar com um rolinho mais fino. Se você quiser ele mais grosso e o seu EVA for 1 milímetro, aí a sua tirinha vai ter que ser mais compridinha, vai ter que ser maior. Mas ele fininho, ele gordinho, tudo fica muito bonito. No meu chá, quando eu fiz o chá do Bernardo, eu tinha alguns carrinhos mais finos, outros carrinhos com mais grosso, então não tem problema, no fim das contas isso não faz a diferença. O que você tem que ter atenção é para um lado ficar bem certinho, bem retinho, o outro não tem problema se ficar maior, mais baixo, não tem problema, mas um lado deles, sem derrubar tudo, um lado deles tem que ser bem retinho, tá bom? E assim nós vamos fazer, você pode fazer 12 para cada carrinho, se o seu EVA for de 2 milímetros, se for bem gordinho. Se você quiser um carrinho maior, você vai ter que aumentar esse número, se você quiser um carrinho menor, você vai ter que diminuir esse número. Então, novamente, não tem como eu te dar um tamanho exato, porque depende do tamanho da folha, da espessura da folha do seu EVA. E o que eu tô fazendo para poder fazer com que o carrinho seja mais bonitinho e fique mais simples para você fazer é unindo de 2 em 2 esses 12 rolinhos, assim, na emenda com a emenda. Pra, na hora de fazer ele redondinho, não fique aparecendo essa emenda. Mas se você conseguir colar, conseguir fazer colando ele sem aparecer essa emenda, colando de um em um, você pode sim já fazer. A gente vai montar esse projeto não como uma bolinha vai ficar o carrinho, vai ficar mais ou menos como, vai ficar oval, como um ovinho, tá bem? O nosso primeiro carrinho, ele era quadrado. Esse vai ser um pouquinho mais arredondado para ficar um estilo um pouco mais moderno. E por isso que eu tô utilizando colando de 2 em 2 para não deixar ele muito redondo e para ficar esteticamente mais bonitinho, para ter certeza de que esteticamente ele vai ficar mais fofinho. Se você não viu, se você quer um carrinho mais simples, se você acha mais difícil fazer ele oval, você pode fazer essa parte quadrada. A gente tem um outro carrinho aqui do chá do Bernardo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards em cima, então é só você ir aí assistir, que eu tenho certeza que pegando as dicas de um, as dicas de outro, você consegue também fazer um carrinho do seu jeito. Ao invés de a gente colocar ele bem retinho, vai colocar um pouquinho dobrado nesses dois, não precisa ser muito, é só um pouquinho mesmo, porque eu quero ele mais
oval, não quero ele muito redondo. E você vai colar 2 e depois 2, pra depois só colar o de cima e o de baixo. Tá dando pra entender o que eu tô falando? Eu espero que tenha dando. Gente, eu já regravei umas 30 vezes esse áudio. Eu espero que dessa vez esteja bem. Por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, porque esse vídeo merece pelo trabalho que ele tá me dando. E aí, a gente vai colar o restante, vai colocar com a colinha um pouquinho mais pra fora, continuando esse estilo mais oval. Você pode fazer esse projeto também com a cola quente, mamães gravidinhas que estão indo fazer. Por favor, se você for fazer com a cola instantânea qualquer projeto, utilize máscara. Quando eu fiz, eu preferi a cola instantânea porque ela é mais rápida do que a cola quente, mas ela me deu um pouco de alergia na época, me deu coriza, dor de cabeça, então utilize uma máscara com um ventiladorzinho aí, você consegue sim. Se você não conseguir utilizar ela, se for melhor você não utilizar essa cola, você não conseguir trabalhar com ela, você pode sim fazer com a cola quente, só tomando cuidado e colocando em menos quantidade para não ficar uma melequeira de cola quente, tá bom? Mas aí é bem simples, tá vendo? Ele vai ficar mais gordinho, mais redondinho, não vai ficar quadrado como o nosso outro carrinho, e ele fica assim. Ixi, nossa senhora, a criança quer fazer xixi em um momento. Retornando, aí, redondinho, bonitinho. Se ficar algum mais alto do que o outro, você pode simplesmente ou deixar do jeito que tá, ou se te incomodar, você pode ir lá com a estilete e acertar. Só tome bastante cuidado para poder fazer isso só de um lado. Um lado tem que ficar bem certinho, e o outro que ficar um mais alto, outro mais baixo, se você quiser acertar, você pode passar o estilete, a tesoura, deixar bem certinho. Esse lado tem que ficar virado para baixo, o lado que você fizer qualquer corte, porque ele vai ficar mais imperfeito. E aí, para você saber o tamanho da tampinha que você vai precisar colocar embaixo para poder tampar o seu carrinho, né, para ele ficar esteticamente mais bonito, você primeiro vai ter que fazer um redondinho assim de molde para saber exatamente o tamanho. E aí, depois você vai cortar ele, meio que para você saber essa medida, qual o tamanho que você vai precisar. E depois, você tendo essa medida já pronta, aí sim você pode fazer a marcação dele em outros EVAs e marcar o restante das folhas para poder saber qual o tamanho que você vai precisar em todos os carrinhos. Por isso que é importante você fazer primeiro um carrinho, para você saber todas as medidas, como vai ficar, para você fazer os testes de tamanhos. Se você quiser, você pode fazer essa marcação e esse corte dessa tampinha que vai embaixo toda quadrada, e depois você vai acertando com a tesoura quando você for colar em cada carrinho. Isso vai acelerar para você conseguir fazer todo o corte dele com o estilete na folha de EVA. Vai fazer com que isso fique mais rápido. Se você tiver folhas finas e folhas grossas, você pode escolher as folhas finas para poder fazer essa parte de baixo e as folhas grossas para fazer os rolinhos, que daí vai dar um aspecto mais bonito para o seu carrinho. Aí nós vamos passar para uma parte que é um pouquinho mais complicada, lembrando que o outro carrinho ele tem uma forma mais simples, e ele ficou assim porque eu tinha gravado e aí o celular apagou, e, enfim, tive que regravar, tive que arrancar e regravar. Esse é o mesmo rolinho, o mesmo tamanho que a gente, é o mesmo tamanho que a gente utilizou para fazer o rolinho. A diferença é que eu peguei uma cor diferente para poder ficar de detalhe, então eu tô fazendo aquele mesmo tamanho, 2 cinzas e um amarelo. Primeiro eu vou só mostrar pra vocês como eu vou fazer, mais ou menos como vai ficar, pra vocês entenderem o que a gente vai fazer, e depois a gente vai colar. Primeiro eu vou colocar o da cor do carrinho, que é o cinza, embaixo. Depois a gente vem com uma camadinha que é o amarelo, e depois vem com uma camadinha do cinza de novo, que vai fazer aí como se estivesse tampando o bebê, como se fosse aquela parte que você usa pra poder... Eu não sei o nome disso, deixa aqui nos comentários se você souber o nome disso, eu não sei o nome disso, que tampa o bebê. Pra ficar um pouquinho mais moderno, um pouco diferente, e dar um charmezinho melhor. O primeiro, pra poder colar, você vai colocar ele bem juntinho, bem pra baixo mesmo, a gente vai precisar até fazer um corte nele, mas você vai colocar ele mais pra baixo. Não vai cortar tamanhos diferentes, só para facilitar no corte, para ficar tudo um corte só. Você não precisar ter vários tamanhos diferentes para poder ficar medindo e cortando vários tipos de molde diferentes. Então você vai colocar ele bem encostadinho ali naquela parte de trás, do jeito que eu tô mostrando aí pra vocês. Bem juntinho, bem encostadinho mesmo. E depois você pode acertar na lateral, cortar de um lado, cortar do outro, tirar o excesso, para poder ficar assim. Os outros dois não vai precisar tirar o excesso, é só o primeiro mesmo. E você tenha certeza de que esteja bem fixo, porque é nele que os outros vão se prender. Então esse tem que estar bem fixo mesmo. Depois você vem com o amarelo e vai deixar ele aí na beirolinha, bem na beiradinha, tá vendo? Na beiradinha de cima, por cima dele, quase saindo, só que tenha certeza,
preste bastante atenção para não ficar um buraquinho, para ficar por cima mesmo. E você vai colar ele ali do jeitinho que eu tô fazendo. Não precisa cortar, não precisa de corte, só tenha cuidado para você tá segurando, passar um pouquinho de cola, só para ele não sair, só para não escorregar depois e você não passar 20 horas fazendo isso. No último, ao invés de você só colocar ele por cima e fechar, você vai dar uma puxadinha para trás, do jeito que eu tô fazendo aí, ó. Ao invés de ele ficar reto, ele vai um pouquinho para trás, meio que como se ele estivesse descendo ali na parte da frente, dando para perceber do que eu tô falando. E aí você vai colocar a cola para poder prender. Você pode sim, se você quiser, colocar essa última tira um pouco maior, cortar ela num tamanho diferente, ao invés de ser 13.2, você vai colocar ela, sei lá, 13.5. Mas eu tô fazendo isso para poder facilitar para vocês, um tamanho só facilita. E ali você pode tanto cortar quanto dobrar, que vai ser dobrado que eu vou fazer, mas isso também depende do que você quiser. Na parte onde a gente empurra o carrinho, que você segura o carrinho, eu tô fazendo o detalhe em EVA também. Então eu peguei uma tirinha dessa 13.2 de largura mesmo, de tamanho mesmo, e uma 13.2 da fininha, e colocando ali no meio um pedaço mais fininho para poder dar um detalhe. Você pode fazer assim, ou você pode fazer com fita essa parte, coloca sua imaginação aí para florar. E eu dou uma dica para vocês, ou colocar um pouco mais baixo do que eu coloquei, até o meio do rolinho lá no carrinho, ou então, se for menina, você pode colocar uma meia pérola em cada ponta, pra poder, se ela ficar aparecendo, porque vocês vão perceber aí, depois que eu for passar o amarelinho no final, que eu for dar uma voltinha, vocês vão ver que ficou muito pra cima, esse que eu tô colando agora, então você pode colocar ele um pouquinho mais pra baixo no seu carrinho. Se você quiser, ao invés desse detalhe cinza, você pode colocar uma fita, você pode deixar só o amarelo, ou você pode fazer em cinza com o amarelo, fica aí a seu critério. A única coisa que eu digo é pra colocar ele um pouquinho mais pra baixo, não colocar ele tão pra cima como eu coloquei, porque no final acabou aparecendo, mas também não ficou feio. E aí, essa parte daí é o que a gente vai dobrar. Você pode sim cortar, se você quiser, mas eu preferi e achei que ficou mais bonito dobrando e passando a cola. Então passa a cola na pontinha, segura, não se esqueça de segurar 1, 2, 3 segundinhos até ela fixar. E você vai passando a cola e dobrando e colando por dentro. Eu achei que o detalhe, o acabamento fica muito mais bonito assim. O carrinho fica muito mais delicado, fica muito mais bonitinho fazendo ela dobrando pra dentro. E aí essa tira que eu tô fazendo ao redor, eu fiz o teste colocando uma fita, eu tenho fitas aqui. Mas como o meu EVA é muito grosso, a fita ficou aparecendo assim, uma parte maior, outra parte menor, uma parte maior, onde tinha esses EVAs na lateral, então não ficou bonita essa lateral, por isso que eu resolvi cortar uma tira com o EVA amarelo, para poder deixar aí ao redor, que daí fica tudo no EVA mesmo, a gente vai utilizar a fitinha só para poder fazer um laço. E aí é super simples, começa a colagem pela frente do carrinho, porque é onde vai ficar o laço. Se você quiser que seu laço fique na parte de trás, então você começa colando pela parte de trás. E olha aí onde eu disse pra vocês que essa parte que eu colei ficou muito pra cima, porque daí na hora que eu fui passar essa tira ao redor, ele ficou aparecendo. Mas se por acaso for um carrinho de menina, ou se você tiver lacinho, alguma coisa pra poder colocar nas laterais, você pode colocar ali, ou deixar do jeito que eu deixei mesmo, porque pra mim eu não achei que ficou feio, até porque dos dois lados ficou aparecendo, então parece que foi de propósito, mas é só pra vocês saberem que não foi de propósito, que vocês podem colocar um pouquinho mais pra baixo, mas que também não fica feio. Vocês verem que cada carrinho ele acaba saindo de um jeito, porque o EVA em um fica maior, outro EVA fica maior, outro menor, outro mais fino. Então não tem problema, cada um vai pegar um carrinho com uma característica própria. Para as rodinhas, eu estou utilizando uma tampa para fazer as rodinhas de trás, uma tampinha de água mineral mesmo. E eu estou escolhendo as rodinhas de trás maiores, as rodinhas da frente menores. Por quê? Porque esses carrinhos mais modernos, eles têm tamanhos de roda diferente. Então, eu escolhi as de trás amarela, maiores. Depois eu vou mostrar pra vocês que eu cortei uma cinza pra colocar de detalhe na de trás e uma amarela pra colocar de detalhe na da frente. Mas fica aí a seu critério. Se o seu EVA for fino, bastante atenção, se o seu EVA for bem fino, você vai precisar cortar 2 bolinhas do mesmo tamanho, porque senão não vai aguentar ficar o carrinho em pé, ela vai ficar dobrando. Como o meu EVA é grosso, eu não precisei, eu só escolhi depois colocar, só por motivos estéticos mesmo, só por motivo de beleza. E se você tiver um cortador, se você tiver condições de comprar um daqueles cortadores de EVA,
você compre, porque vai ser 1 bilhão de rodinhas que você fazer. Imagina, são 4 rodinhas para cada carrinho, então se você tiver um furador, vai valer muito a pena. Você vai gastar bem menos tempo tentando cortar e errando bolinhas, e é um saco cortar bolinhas. Mas no meu eu não tive furador, não tinha condições de comprar um furador, eu fiz tudo na mão, então dá pra fazer na mão sim. Aí ao nosso redor, para poder fazer nosso lacinho, eu tô utilizando 2 fitinhas, uma cinza pequena e uma amarela maiorzinha, e eu fiz o nosso lacinho. Se você quiser tutorial do lacinho, só deixar aqui embaixo nos comentários. Eu não fiz porque o vídeo já tá grande, já é extenso, já é um carrinho mais difícil, então eu não acrescentei esse tutorial. Se você quiser, só me falar que daí eu faço. Aí a gente tem o nosso lacinho, eu coloquei ele na parte da frente, bem na emenda ali, onde você emendou o EVA. Lembrando, se sua emenda ficar para trás do carrinho, coloque na parte de trás do carrinho o laço. E aquela última bolinha que eu falei que eu coloquei pra vocês, coloquei na rodinha por questões estéticas, foi essa daí, não por questão de necessidade, porque o meu EVA aguentou em pé sim. Ele tem 2 milímetros, então ele aguenta a sustentação, o carrinho fica em pé direitinho, mas eu achei que ficou muito mais bonitinho colocando do jeito que vocês estão aí. Então, cada detalhe vocês podem fazer diferente, pode fazer aí de acordo com o chá de vocês, do jeito que vocês quiserem, do jeito que vocês gostarem. O carrinho tá finalizado e pra dar um toque final, eu tô utilizando aquelas coisinhas que você prega no brigadeiro. A gente vai ter um vídeo, vou ter um vídeo mostrando pra vocês os que eu escolhi pra fazer. Esse chá, o chá elefantinho, é o chá do Thiago, do filhinho da minha prima. Então, por isso, o tezinho. Mas é bem simples, eu peguei um palitinho de dente e coloquei a tagzinha do aniversário com o tezinho colado no EVA. Imprimi, coloquei no EVA e aí eu pendurei como se fosse uma bandeirolazinha no nosso carrinho para poder ficar bem bonitinho ao longo da mesa. Espero de coração que vocês tenham gostado. Foi um carrinho que deu bastante trabalho, mas que me deu bastante orgulho. Muito obrigada. Se você gostou, não deixa de curtir. Um beijo e até a próxima.